Como a queda da Selic impacta o mercado de financiamentos e crédito. Fala, turminha! Cá estamos para mais um vídeo quentíssimo aqui para o nosso querido canal do YouTube. Afinal de contas, ontem o famoso Copom, né? Aquela reunião onde reúne aí chefe do Banco Central, economistas, todo o povo do governo para efetivamente decidir qual a nossa taxa básica da economia. E mais uma vez, para quem está familiarizado, é o que manda efetivamente no custo do dinheiro no nosso país. Ou seja, você quer financiamento, quer dinheiro barato, tem que ter taxa Selic baixa. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, esse canal maravilhoso que ajuda milhares de pessoas e que viemos aqui sempre dar informação, porque se você é do mercado financeiro, esse vídeo serve muito para você. Se você é do mercado imobiliário, ele também serve para você. Se você está pensando em financiar, está se planejando comprar um imóvel, é para você. Se você quer um dinheiro para sua empresa, é para você. Esse vídeo é para todo mundo e alguns insights que podem te ajudar na sua profissão, no seu negócio, porque sabendo o que esperar, não só vou trazer um número, vou trazer uma visão do que pode acontecer com o mercado. Tá vendo? Troca justa, então já que você vai ter acesso a esse conhecimento de graça, não custa nada. Custa sim apertar o botãozinho e já se inscrever nesse canal maravilhoso, deixar seu like, redes sociais vizinhas, @GasparMota, @SejaBest e o nosso canal do Telegram. Venham comigo para mais esse vídeo. Bom, turma, antes de trazer vocês para a tela do meu computador, taxa Selic, taxa básica da economia, custo do dinheiro, é isso. Então, Selic baixa, dinheiro barato, financiamento é mais barato, os créditos são mais baratos, tudo fica mais barato, empréstimo pessoal, tudo, efetivamente que for linkado a custo de dinheiro, fica mais barato. Mas Gaspar, então por que efetivamente a gente não tem sempre uma Selic barata, né, uma Selic baixa? Afinal de contas, o governo não quer ajudar todo mundo, todos os governos falam isso, não importa se é de esquerda, se é de direita, né, o discurso é o mesmo, melhorar a vida da população, por que a gente não tem sempre uma Selic baixa? Porque, galera, quando temos uma Selic baixa, se não for bem planejado, olhando os outros fatores da economia, isso traz um risco inflacionário, a famosa inflação. O que significa isso, inflação? Poder de compra, ou seja, o custo das coisas. Quanto maior uma inflação, menos você consegue comprar. Exemplo, se você ganhar R$1.000 e você gastasse R$500 para fazer uma compra mensal de mercado. Eu sei que custa mais, inclusive, hoje, né? Mas só para fazer conta, beleza? R$500 você gastasse de mercado. E aí, dentro desses R$500 que você comprou, você tem lá X quilos de arroz, eu tenho feijão, eu tenho o óleo e tal. Com a inflação, exemplo, né? Eu tive alimentos subindo. E para você ir até o mercado, você gastou sua gasolina, certo? E aí indo, aumentou o preço do combustível. Ou seja, pensa que naquele mês que eu tive um aumento, opa, naqueles R$500, de repente, R$5 eu perdi meu poder de compra. Vai ter que ficar um item de fora. E também eu precisei botar um pouquinho mais de gasolina, porque com o combustível mais caro, a quilometragem que eu fiz vai faltar gasolina. Percebe que isso no longo prazo, né, se no final de um ano você tem 5% de inflação, a gente sabe que não é só que 5%. A gente que sente aqui no bolso, né, não vive numa bolha, a gente sabe que esse 5%, às vezes, em fatores ali de algumas coisas que pesam mais no nosso bolso, é muito maior, impacta muito mais e falta cada vez mais dinheiro. Tá vendo que a inflação, isso deteriora qualquer economia muito mais do que o custo do dinheiro. Então, como é que o governo vai medindo isso? Se a inflação tá controlada, digamos de passagem, tá, tipo assim, não tá do jeito que eu queria, mas também a galera não tá numa loucura, né? Aquela inflação astronômica que perde ali a mão e não tem jeito. Beleza. Então, eu posso dar uma baixadinha. Porque, galera, se a Selic é muito baixo, o dinheiro é muito baixo, vem muito dinheiro para a economia. As pessoas vão pegar mais empréstimo, vão contratar. E justamente esse poder de compra alavancado das pessoas gera inflação, porque é demanda e oferta. Automaticamente, quando menos pessoas estão comprando alguma coisa, a tendência é que os preços se normalizem ou caiam. Quando eu tenho muito consumo, eu aumento o preço. Então, resumindo a ópera toda da aula básica do Gaspar aqui, Selic é custo do dinheiro, mas sempre tomando um cuidado, não pode ter dinheiro muito barato, porque senão eu ferro com a inflação, que é muito mais importante pra gente. Tendo esse entendimento, Gaspar, financiamento e empréstimo. Deu? Já era, né? Pô, tá tudo muito caro, financiamento tá caro, pegar um empréstimo não dá, tá tudo caro. E aí, agora deu? Acabou? Vai baixar as taxas? Vamos fazer uma análise sobre isso. Bom, turminha, então trazendo vocês para a tela do meu computador, o que a gente vai fazer agora efetivamente? Uma análise para saber se vão baixar as taxas de juros, que é isso que vocês querem saber, beleza? Então o que aconteceu exatamente agora? Inclusive eu estava no atualizado com a projeção, dia 8 de dezembro saiu um relatório. Hoje estamos no dia 14. Já era previsto que isso ia acontecer. Então fechamos o ano, como vocês podem ver, né, a nossa Selic a 11,75. Qual que é a projeção, a meta que o governo tem junto com o Banco Central para as reuniões de Copom e etc. Se a gente conseguir manter a nossa inflação, como vocês podem ver, ó, a inflação, a meta aqui, o que deve se esperar, 4,5% a 5%. Se conseguirmos ter uma inflação nesses patamares, que a meta para o ano que vem é 3,90, devemos ter uma Selic a 9,25. Então preste atenção, não deve ser menos que 9,25,
se tudo continuar como está, sem muitas surpresas, né? Porque lá em Brasília o povo se esforça para criar confusão e trazer instabilidade aqui pro povo trabalhador, para quem está na ponta, pro empresário. Então assim, pensando que nada vai acontecer, seria isso. E 2025 também tudo indo 8,5 e 2026 8,5. Ou seja, para os próximos 3 anos não temos uma projeção, né, de quem manda na coisa toda de ter uma Selic abaixo de 8,5. E por que eu trago esse dado para vocês? Porque tendo base do que vai ter de Selic, a gente já consegue saber o que vai acontecer com os financiamentos, com os empréstimos. Preste atenção nessa próxima análise. Trazendo agora um pouco de história pra gente, galera. Média da Selic nos últimos 23 anos, desde os anos 2000, o gráfico vem até 2020, porém, se vocês percebem essa curva, seria até agora, 2023, tá? Olha o que acontece, a gente teve, né, nos meados dos anos 2000, né, uma Selic acima de 15%, percebe como era ruim demais, né? Tivemos depois, né, da entrada do primeiro mandato do governo Lula, inclusive um pico dessa Selic indo nas alturas mais ainda, né, batendo lá na casa de quase 28%, 27%. E depois tivemos, claro, uma queda, voltando para 16 e foi andando, né, chegando nos melhores patamares aí em 8%. Percebe que se a gente olhar então até 2012, durante 12 anos não se teve uma Selic abaixo de 8,5. Tanto que depois teve aquela crise da Dilma, né, impeachment e tal, subimos de novo o patamar ali de 14%, que é bem semelhante ao que a gente viveu no pós-pandemia agora, uma alta taxa, ou seja, gente, nós brasileiros é taxa alta, taxa alta, taxa alta, né? Tivemos alguns refrescos aqui em meados de 2008, onde o mercado ainda também de crédito muito nascendo, porém, em 2008 tivemos a Selic, mas o mundo foi afetado, então menos grana no mundo por conta da crise, lembra da bolha imobiliária dos Estados Unidos, enfim. Então sempre remando, né? Aqui no Brasil tudo é uma loucura, pode ver pelo gráfico, né? Zero estabilidade. E aí tivemos no governo anterior do Bolsonaro, o ministro na época Paulo Guedes, a mínima histórica, menor de todos os tempos no Brasil, na faixa de 2%, tá? E para pandemia, toda a recessão global, subindo de novo. Beleza? Por que eu tô falando sobre isso? Já sabemos que vai ser 8,5%. E já sabemos quando foi o fundo do poço da Selic no bom sentido, né? A menor de todas, né? E aí, galera, se a gente olhar principalmente nos últimos anos, tá vendo essa barriguinha aqui? Por que esse aqui é legal desde 2015, 8 anos? Agora encurtando a história, olhando para trás, 8 pra gente olhar 4 para frente, tá? Olha bem esse gráfico, esse desenho. Quando eu venho olhar o histórico, então, Selic é custo do dinheiro. Vamos falar primeiro de financiamento para depois a gente falar de empréstimos, tá? Olha só como ele parece. Aqui ele tá um pouco mais linear, mas quando eu volto para a imagem, olha como ele parece, né? Tá vendo aqui, ó? Aonde ele teve justamente, tá vendo essa barriguinha aqui para baixo? É justamente onde a gente teve a mínima histórica Selic, tá? Então, galera, a gente já sabe que na média, no Brasil, ó, olhando para um gráfico, né, desde 2012, quando eu olho aqui também 2015, né, então a gente também vinha nessa Selic na faixa aí entre 8% e 12%, não tivemos financiamento abaixo da casa de 9%, né? Não tivemos abaixo de 9%. Mas para onde estamos, né, galera? A gente teve a mínima histórica taxa de 7% e estamos hoje numa média de 10,4%. Se a gente olhar agora por bancos, cortou a Selic, notícia, vai baixar a taxa, vai baixar. A Selic teve o primeiro corte em agosto. O que mudou nas taxas desde agosto até agora? Nada. Mesma taxa de juros, né? Então a gente percebe aqui, ó, Caixa Econômica mantendo taxa, todos os bancos mantendo. Alguém já baixou? Vai baixar ainda em dezembro? Galera, não vai, é a conversa que a gente tem. Agora, o que deve acontecer olhando para o cenário de 9,25% para o ano que vem? Vamos ter taxa de 7%, 8%? Não adianta se iludir. Mas sim, começa a abrir um espaço para quê? Estamos falando de financiamento, tá? E nem crédito de curto prazo. Que a partir, obviamente, do ano que vem, abra-se um espaço, de repente, para 0,5%, 0,8%, né? Ao ano dentro dos financiamentos. Para, num melhor cenário, a gente poder reduzir, obviamente, aí, de repente, para uma casa de financiamentos que estamos de caixa 9,8%, de repente para 9%, bancos privados de 10,5% para um 9,80% e assim por diante. Nada muito distante disso, tá? Então, o que vai mudar efetivamente num curto prazo, galera? Quase nada. Por quê? Porque o mercado já tinha precificado, eu falei isso no último corte, então eu sei que pode estar até sendo redundante se você viu, porém, claro, a cada corte devemos sim abrindo um espaço efetivo, potencial, para que a gente reduza aí as taxas de financiamento. Porém, a análise que eu trago é a seguinte, a análise que eu faço é sempre trazendo a ótica para você, falando de financiamentos, galera. A diferença vai ser muito pouca. O que não vai ser pouco é que quanto mais as pessoas protelam a compra de um imóvel através de financiamento imobiliário, os imóveis não param de subir. Eu tenho outro vídeo que eu vou deixar um card para vocês fazendo essa análise técnica, tá? A gente tem uma média de 10 a 15% de valorização nas principais regiões do Brasil ao ano. Você, então, cada vez vai ser mais difícil porque você vai ter que ter mais entrada e assim por diante. Então, a dica que eu dou é a seguinte, se você tá
tendo uma oportunidade de comprar um imóvel hoje e está esperando taxa de juros cair, né, efetivamente para fazer um bom negócio, a notícia que eu tenho para você não é tão boa. Que os imóveis não têm a tendência que eles não vão baixar os preços e cada vez vai ser mais difícil você comprar. E por qual economia que você vai ter? 1% ao ano de repente? Você está gastando muito mais hoje com aluguel e com outras coisas. Eu faço análise. Então a dica que eu dou é a seguinte: se você está esperando sentado as taxas baixar, não vai acontecer tão rápido e mesmo que tenha, ela vai ser muito sutil que não compense uma oportunidade que você tem hoje. Por quê, galera? Quando as taxas efetivamente baixarem, que seja significativo, vai crescer e vai aquecer. Isso já é uma tendência para o ano que vem. Aquecer um pouco, tendo 0,5%, vai aquecer. Porque a galera vai muito no senso comum, não faz conta. Ah, baixou, vou me atracar, vou comprar um imóvel. Vai aumentar a demanda. Aumenta a demanda, vai aumentar os preços. Então, hoje o mercado está, de alguma maneira, trancado. No sentido de, sim, a demanda está muito menor quando a gente tinha um financiamento a 7%. Então, existe muita oportunidade boa para você ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Então, a minha dica é essa. Agora, falando um pouquinho do mercado de crédito, galera, que a gente deve ter também, quase que também, uma mudança muito sutil. Agora sim, devemos ter empréstimo pessoal, algumas modalidades mais a curto prazo, já começa a ter um impacto um pouco diferente, uma redução significativa, porque é menos sensível uma mudança de taxa para as instituições. Para o mercado de crédito com garantia de imóvel, home equity e afins, não devemos ter uma mudança muito significativa também no patamar de taxa. Sendo hoje, já tivemos algumas pequenas reduções, mas também hoje tendo uma taxa média entre 1 a 1,15, mais a variação da inflação, você tendo 20 anos para pagar, e também na taxa pré-fixada uma média de 1,5% ao mês, né? Também 20 anos para pagar, alavancagem boa. Home equity é um produto maravilhoso para quem precisa tomar um empréstimo, menor taxa entre todas as modalidades. Mas percebem que, mais uma vez, devemos ter poucas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, devemos sim ter movimento no mercado de investimentos. Começa agora com uma inflação de 5, com uma Selic de 11, reduzir aí o spread de quem quer deixar o dinheiro num CDB aplicado aí na conta. Mais ainda, galera, é quase 1% ao mês, né? Então percebe que são pequenas mudanças, mas já começa a dar uma cutucada, né? Já começa a mexer efetivamente para a gente ter algumas transformações. Então, turma, fazendo toda essa análise, pouco se muda no horizonte de poucos meses, mas sim devemos ter alguma mudança ainda em 2024 com esse novo cenário. O que você deve fazer para estar atento? Continue acompanhando o nosso canal, que a gente traz dicas maravilhosas, análises técnicas. Se você está em dúvida de financiar um imóvel, tem vídeo pra caramba fazendo essa análise para você. Se você está afim de pegar um crédito, um garantia de imóvel, a gente tem essas análises para você. Sem contar que a gente tem todo o nosso time da SejaBest, nossos assessores, especialistas à disposição para te ajudar, porque são contas como essa, estratégias de amortização, como se planejar, como estar preparado para o futuro, que vai fazer você economizar dinheiro e sempre tomar a melhor decisão. E é para isso que a gente está aqui, então as nossas portas estão sempre abertas. Espero ter gostado desse vídeo, galera. Deixe seu comentário, como está a sua perspectiva em relação à taxa, se está no seu radar ou não está contratar um empréstimo, um financiamento, se você concorda com tudo que a gente trouxe, e se não concordar também, tudo certo, pode deixar nos comentários que a gente debate na maior tranquilidade do mundo. Então espero ter gostado, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, seja best você também.